Com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, debate arquibancada especial, diretamente de Porto Alegre, a Rádio Arquibancada que já há alguns anos marca presença aqui na Folia, no sul do país, né? Eu estou aqui em Porto Alegre por esses dias, não pude perder a oportunidade de juntar os amigos para falar sobre o Carnaval 2020, o Carnaval 2020, que mais uma vez terá a cobertura da Rádio Arquibancada, tanto aqui em Porto Alegre, como em Uruguaiana, como em Cruz Alta. Recebo aqui meu amigo Vinícius Brito, jornalista, né, companheiro de várias jornadas, de vários carnavais, Richard Amaral, da Bá Entretenimento, a empresa que está cuidando de toda a organização desses desfiles, e o nosso Rodrigo Costa, presidente da União das Escolas de Samba de Porto Alegre. E até já começando com você, Rodrigo, eu me recordo, a gente esteve aqui nesse ano, né, nesse último carnaval, um carnaval feito no peito e na raça ali, na correria pelos sambistas, sem dinheiro, com uma estrutura ali que foi possível fazer. E de repente, para o ano seguinte já surge uma parceria com uma empresa que está fazendo já há alguns anos. O que aconteceu? Quais foram os passos definitivos para que o Carnaval de Porto Alegre aqui em 2018, né, não teve desfile, iria ter um desfile na Orla, foi cancelado por causa da chuva. 2019 fez ali no peito e na raça, e para 2020 já sinaliza já com uma estrutura melhor, inclusive com camarotes já vendidos, né? Como é que é isso? Bom, Anderson, 2019, esse carnaval foi feito com muito sacrifício, né? A gente teve muito trabalho para fazer ele, sem recurso nenhum, sem dinheiro nenhum, e a gente criou uma fórmula, né, que a gente entendeu que é possível fazer o Carnaval de Porto Alegre, que é a fórmula de que o próprio público paga o evento, né? Então a gente não teve nenhum ganho extra com o Carnaval, mas o Carnaval ele se pagou, né? Com a venda de camarotes, foi possível pagar as estruturas do evento. Porém, em função de alguns problemas com a justiça de carnavais anteriores, a gente teve, nos faltou dinheiro, né, que foi tomado pela justiça. E aí, enfim, algumas coisas têm que acontecer e não pode deixar de acontecer, e aí o dinheiro que faltou tem que vir de algum lugar, né? E aí tu acaba te sacrificando coisas, sacrificando teu dinheiro. Enfim, formamos um grupo aí para fazer esse carnaval, e esse grupo abraçou firme ali, ninguém deu para trás em nenhum momento, a gente foi até o final. Só que depois disso, passado o carnaval, a gente parou para ver o que aconteceu, como foi, fazer uma leitura do evento passado, e aí todos estavam ainda muito se sentindo muito prejudicados assim pelo trabalho excessivo que foi, né? Enfim, e o trabalho mental também, o desgaste mental também com esses problemas todos que aconteceram. E daí que se veio a ideia de fazer o carnaval com uma produtora, para que a gente não tivesse que fazer tudo isso, que correr atrás, tratar diretamente com fornecedor de estrutura, essa coisa, enfim, que a gente cuidasse daquilo que a gente sabe fazer, que é carnaval, certo? E nesse meio tempo, então, no carnaval de Cruz Alta, que o Érico Leotti tratou presidente da Imperadores, tratou numa conversa com o Richard, da Bá Entretenimento, aí passou-se a tratar disso com mais seriedade, com mais vontade de que fosse assim, sabendo que existia uma produtora que estaria a fim de fazer isso, né, aqui em Porto Alegre. A partir daí, então, a gente fez as tratativas em algumas reuniões com a Bá, né? O Richard sempre vem a Porto Alegre para a gente conversar, não foi diferente lá no início, e a partir daí, então, chegou ao denominador comum de que o parceiro para o Carnaval 2020 seria a Bá Entretenimentos, e que faria, inclusive, com um plus, né, o Carnaval do que foi o passado, né, com uma estrutura um pouco melhor, né, que possivelmente ela vá melhorando ao longo dos anos, né, conforme for, assim, e a gente acredita que vá, porque conforme for a estrutura melhor, conforme o carnaval se apresentar melhor, tudo melhora para o próximo ano. Então a gente tem essa expectativa de que seja um carnaval
não muito melhor, mas melhor do que o ano passado em todos os sentidos. Até as escolas de samba, elas estão trabalhando diferente do ano passado, até porque elas têm a certeza do evento, elas já têm essa certeza. Essa credibilidade é muito importante, saber que vai ter um desfile. Exatamente, então eu tenho ido em todas as escolas de samba, vendo festival, vendo escolha de rainha, e eu tenho visto exatamente isso, essa movimentação, né, bem diferente do ano passado. Né? E tudo isso graças a essa certeza que a gente tem com a produtora Bar. É bom lembrar, Anderson, que essa certeza ela não existiu nos últimos 3 anos. O carnaval de 18 não aconteceu, o de 19 foi dessa forma de mutirão, né, de superação. Eu chamo de cooperativa, né? Isso, exatamente. E o de 17 que aconteceu foi pujante, bonito, mas ele também foi com muita indefinição, porque até para explicar para o teu ouvinte, para o teu espectador, que daqui a pouco não é do Rio Grande do Sul e está conhecendo as coisas do Rio Grande do Sul por agora. Em 2016 teve eleição municipal e o prefeito, o atual prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, na campanha não deu qualquer sinalização de que cortaria a verba do carnaval, muito pelo contrário. Pediu voto, né? Pediu voto, isso. Tem até um vídeo que ficou famoso nas redes sociais, que ele foi até o barracão da Restinga, tocou surdo, sambou com as passistas, tudo, e não fez qualquer manifestação. Lá no Rio cantaram Pegando o Ganzê. Exatamente. E quando chegou janeiro, né, as escolas foram reunir com o novo prefeito para o carnaval, que já seria em fevereiro, ele comunicou que não teria um centavo, não foi nenhuma coisa gradativa, né? Depois de 50 anos de subvenção pública, de pegar e preparar, olha pessoal, esse ano eu vou baixar metade, a partir do ano que vem eu vou cortar metade. Não, ele simplesmente chegou em janeiro, já às vésperas do carnaval, e comunicou que não haveria qualquer tipo de recurso da prefeitura. Então, durante um tempo, em 2017, houve essa tensão. Vai ter carnaval, não vai ter? Então, é pela primeira vez nos últimos 4 anos... E há uma segurança, né? Isso, que o sambista de Porto Alegre disse, sabe, vai ter carnaval. Então, isso é muito diferente. E aí é importante dizer, né, que a prefeitura, né, praticamente largou o carnaval de mão, largou o carnaval só para a sorte. Porto Alegre não tem a estrutura financeira, as escolas de samba não têm a mídia que as do Rio de Janeiro têm. Aqui as escolas também sofrem muito até com um preconceito, né, um preconceito da cultura dominante do Estado, né? Muita gente que é gaúcho não aceita que exista samba aqui, mas é uma tradição, aceita que dói menos. E aí eu queria justamente trazer o Richard, né, que o Richard ele percorre aí, né, partiu de Pelotas, foi para Uruguaiana, saiu, agora voltou, já está em Cruz Alta, está vindo a Porto Alegre. E como é que é? Você é um empresário da área, como diz a própria tua empresa, entretenimento. Você trabalha com shows ao longo do ano. Imagino que rock, sertanejo, música nativista, samba, o que rolar. O que fez você abrir o olho e ver aqui é um mercado interessante para investir e no que a Bar pode, né, auxiliar no Carnaval de Porto Alegre? A gente sabe que as escolas continuam sem subvenção, as escolas vão continuar fazendo carnaval, né, no peito e na raça, mas pelo menos a estrutura vai estar montada, né? Em primeiro lugar, Anderson, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar do Carnaval, que é uma manifestação de cultura, que nem eu falo, que nós somos, pelo menos os 4 aqui, apaixonados. A minha história começa no Carnaval muito, muito jovem, Anderson. Eu, desde 7 anos de idade, nas escolas de samba da cidade de Pelotas, eu tocava nas baterias. Comecei tocando tamborim, depois passei a tocar surdo e acabei, num período, sendo até mestre de bateria de uma escola infantil. E é importante destacar que Pelotas tem uma tradição, né, de escola de samba muito grande. Sim. Então a minha história com o Carnaval começa desde muito jovem. E eu também, desde muito jovem, eu lido com a questão do entretenimento. Comecei fazendo tradicional festa de colégio lá do 2º grau, enfim. Até chegar o dia de ter a minha empresa, e eu muito jovem dizia para minha mãe, eu enxergava isso, o Carnaval é legal, mas que pena que não organizam da forma que tem que ser, ficar na mão do município. O município gasta o dinheiro errado, gasta às vezes no que não tem que gastar. E eu dizia, o dia que tiver uma empresa que faça esse trabalho, a coisa vai acontecer. E acabou sendo a sua. Que pena que a gente chegou num momento que o município financeiramente, não só aqui em Porto Alegre, mas praticamente no nosso conhecimento de estado aqui, o município financeiramente não ajuda mais,
em praticamente nada. Se eu pudesse trabalhar com a verba que se tinha aqui, por exemplo, em Porto Alegre, nós faríamos um carnaval inesquecível aqui, eu posso garantir isso. E assim começou essa história. A nossa história com o carnaval começa em Uruguaiana. Nós, como você fala, eu tenho uma empresa de entretenimento já fazem 10 anos e por lá em Uruguaiana começamos a fazer alguns eventos. Naturalmente, Uruguaiana respira carnaval e nós fomos fazer os eventos com as escolas de samba. Comecei fazendo um evento na Cova, depois no Marduk, depois na Cova de novo, enfim, fiz vários eventos lá, shows nacionais com a escola de samba. O atual prefeito, Rony Melo, me dizia assim um dia: o dia que eu for prefeito, tu vai fazer o carnaval. Porque o aqui. Rony era diretor da Cova, né? O Rony era vereador na época e diretor da Cova. Então, assim foi. O primeiro ano que fomos para a Uruguaiana, fizemos só o tradicional camarote Gold, que as pessoas que conhecem o carnaval de Uruguaiana sabem do que a gente está falando. É um camarote muito grande. Camarote tipo que tem na Sapucaí, né? Com buffet liberado. Exato. Artistas, gente bonita. Pra ir um palco com shows no fundo. Verdade. Para no próximo ano a gente passar a fazer o carnaval de Uruguaiana de fato. E aí daí para frente nós entendemos que era um negócio que nós podíamos estar investindo e passamos a fazer Pelotas, passamos a fazer Cruz Alta, e Uruguaiana nos projetou para falar de carnaval também no país inteiro. Eu tive a oportunidade, nós íamos fazer Florianópolis há 2 anos atrás, não deu questão de logística, nós andamos em Joaçaba, nós andamos em Manaus, em Fortaleza, eu falei de carnaval por um pedaço do Brasil. E falando desse modelo, que é o modelo hoje de Porto Alegre, que é o que nós começamos em Uruguaiana, que é um modelo vencedor. Então assim começa... Explica um pouco para quem... Assim começa essa história e nós falávamos num bate-papo aqui, na minha opinião, é um modelo que vai ser instaurado em todo o país. Os municípios, os estados, enfim, cada vez menos têm recursos para a cultura. Então, quando começam os cortes, lamentavelmente, o maior corte sempre acaba vindo no carnaval. Não sei porquê, gostaria de saber, mas é dessa forma. Grande parte por preconceito mesmo. Pode ser. Preconceito, questões religiosas. Sabe que eu até concordo com a perspectiva do Richard e compreendo para a realidade aqui dos nossos municípios gaúchos. Sim. Que talvez, se for para a ponta da caneta, o carnaval, acho que em Uruguaiana já é significativo para a economia da cidade. Mas algumas cidades ainda não têm aquele resultado significativo. E aí o gestor público daqui a pouco está apertado, né, com as contas públicas, e daqui a pouco também não tem porque se o gestor investe 500 mil e retorna 2, 3 milhões para a cidade... Lindo, né? Perfeito. Mas muitas cidades não. Claro. A maioria não. Não tem turismo, é um carnaval para quem está ali. O que me assusta fundamentalmente é o prefeito do Rio de Janeiro. Sim. Isso não tem sentido algum, porque o Rio de Janeiro, o carnaval é um dos motores propulsores da economia do Rio de Janeiro. Se a gente esquece o pensamento cultural, a perspectiva cultural, que é a minha sempre, né, de saber que o poder público deve prover cultura, Sim. porque tem que prover cultura para a população. Mas mesmo sob um olhar apenas pragmático, como é que um prefeito rejeita a receita? No caso do Rio de Janeiro, especificamente, né? Que é uma cidade verdade. que o carnaval gera milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. No carnaval de Uruguaiana, na verdade, ele para o município ele já dá lucro. Eu imagino. Se eu não me engano, a cada real investido são 6 que retornam. Exatamente. Assim. Ele para o município já dá lucro. Por exemplo, quem queira ir ao carnaval de Uruguaiana conseguir hotel na semana Não. do carnaval. Não consegue? Não, já está com dificuldade de hotéis agora. Porque o que acontece? A ABA, por exemplo, vai lá e fecha um hotel para os jurados, para A, para B, para C. A entidade tal fecha um outro hotel para receber seus carnavalescos, seus componentes. Então você já tem dificuldade agora lá. Então completando, é um modelo que eu tenho certeza que vai se instaurar pelo Brasil, onde você tem uma produtora que tem expertise no evento, que vai fazer essa gestão. Hoje você contratar uma estrutura para o carnaval vai ser mais barato para mim, que tenho a expertise, que estou no mercado, que, por exemplo, para o Rodrigo ou para qualquer entidade
resolver fazer essa contratação, porque nós já estamos nesse mercado, nós já contratamos para muitos Você conhece os fornecedores, Exato. você domina a logística, Isso, sabe quando isso. monta, quando desmonta. E se tratando do município, então, ou do estado, a gente vai contratar talvez com a metade do preço, entende? Fischer, eu sei que, te fazer uma pergunta, eu sei que Porto Alegre tem algo que não é problema há muitos anos, que é a questão de horário. Porto Alegre, todos os Sim. eventos realizados em Porto Alegre, desfile, eles são religiosamente cumpridos. Uhum. A coordenação, desde o tempo da SEPAR, passando por Liespa, hoje o ESPA, é muito competente em relação a isso. Agora, em relação à Uruguaiana, a Uruguaiana tem um problema histórico de atraso. Quem cuida disso é a produtora, ou a produtora cuida apenas da arquibancada da luz e do som? Uruguaiana tem um problema de atraso histórico, exceto em 2018, que foi o ano que estivemos lá. Na verdade, no caso de Porto Alegre, o pessoal das entidades da UESPA vai trabalhar, a gente também vai auxiliar, mas o pessoal da UESPA, eu vejo que eles têm um comprometimento em relação ao movimento num todo diferente do que existe em Uruguaiana. Uruguaiana mais ou menos é cada entidade olhando para o seu umbigo, Cada um por si. E vamos lá, entendeu? Na verdade, Se você vai mal na primeira noite, você já atrasa a série dos carros na segunda, Na verdade, pra atrapalhar a outra. e aí o que aconteceu? Como nós queríamos moralizar isso, e eu fiz um compromisso com a população quando cheguei lá, e fiz de novo esse ano, eu disse, gente, o desfile vai começar no horário. Nós admitimos algum tipo de atraso, sim, que seja cabível, de 5 minutos, de 10 minutos, que esteja dentro de uma coerência. Agora, o que ocorreu, por exemplo, que ocorreu lá em 2019 é um absurdo, e não vai E ocorrer. ainda rolou boato de que a culpa era tua. Exatamente, Então não vai ocorrer. Lá no caso de Uruguaiana, eu, por muitas vezes, fui eu mesmo lá e toquei a sirene. Tava na hora de começar. Não, cara, começa agora. E dedo na sirene e começou, entendeu? E daí aí a galera começou a ver, não, cara, esses caras são meio loucos, então vamos... E é isso que acontece. Por quê? Porque no caso de Uruguaiana, isso comprometia o evento num todo, porque já tem essa fama, isso já vem de muitos anos, entende? Então a gente... que bom que Porto Alegre não tem esse problema. Isso de fato é uma gerência da UESPA, mas a gente está aqui também para colaborar com eles e fazer isso acontecer. Ou seja, vocês têm formatos diferentes, né? Em Uruguaiana, a participação de vocês no evento é mais profunda por necessidade até, né? Na Até verdade, é importante, desculpa te cortar, a questão da subvenção. Teve um ano em Uruguaiana que vocês, inclusive, deram subvenção para as escolas, sim, né? sim, Isso permanece ou não? isso permanece. Permanece. Isso permanece. Não, e eu sempre falo isso, e as coisas conosco são sempre muito claras. Inclusive, nós gostaríamos de também dar subvenção em Porto Alegre. O que é necessário para isso acontecer? Que o público que esteja nos escutando, que esteja nos vendo, ele vá prestigiar o carnaval. Quanto mais receita nós tivermos, mais receita nós vamos poder investir. É óbvio que para nós é um negócio, nós vivemos de entretenimento, mas no momento que eu conseguir ter uma bilheteria na cidade de Porto Alegre, como a gente tem em Uruguaiana, nós vamos conseguir também estar ajudando financeiramente as entidades. E esse é o nosso objetivo. A arrecadação da bilheteria é suficiente para bancar os custos do evento e bancar a subvenção das escolas? No caso de Uruguaiana, sim. Então, esse Já não é o caso de Cruz Alta. não é o caso de Cruz Alta. E também não é o caso de Pelotas. E hoje não é o caso de Porto Alegre. Mas, assim, eu te diria que eu acho que para um futuro próximo, Porto Alegre também vai conseguir. Nós aqui em Porto Alegre, nós temos um compromisso com a UESPA e o ECEGAPA em 2020, 2021 e 2022. Nós temos um contrato de 3 anos. E o meu maior objetivo é que num futuro próximo a gente consiga sentar com as entidades e poder dizer, olha, a gente consegue nesse momento ajudar dessa forma. Porque se eu conseguir fazer isso é porque o movimento cresceu. A expectativa em relação à BA do Carnaval de Porto Alegre é grande. As vendas superaram as nossas expectativas. Nós sabíamos que o movimento aqui de fato era forte, mas nós achávamos
que as coisas iam acontecer aqui mais perto do carnaval, por esse descrédulo, inclusive, das pessoas, de não terem a certeza. Eu fiquei muito feliz em entender que a nossa empresa hoje, dentro do carnaval, tem credibilidade e nós conseguimos fazer aqui em Porto Alegre o que a gente faz nas outras cidades, que é Uruguaiana, em Pelotas, vender os ingressos parcelado para as pessoas com bastante antecedência. Explica até para quem está lá no Rio, que o pessoal lá no Rio sempre tem essa queixa da questão da venda de ingressos. Sim. Né? Como é que é feita a venda de ingressos aqui em Porto Alegre? A gente, por exemplo, esse ano, em função de ter demorado um pouco mais, a gente acertar esse contrato, acertar os detalhes, nós fizemos a venda, se não me engano, em julho. Só dos camarotes? Na verdade, de todos os setores. Quem quiser comprar uma arquibancada também pode, tá? Nossa. Então nós começamos a venda em julho. As pessoas vão comprar um camarote, por exemplo, aqui de Porto Alegre, um camarote para 10 pessoas, R$3.000. Um modelo de camarote. As pessoas podiam comprar os seus ingressos em 7 vezes parcelados no boleto bancário. É um sistema todo automático, é um sistema que nós desenvolvemos com uma etiqueteira, quando nós fomos para a Uruguaiana. Nós desenvolvemos um sistema todo automático que quando o cliente, porque quando tem uma empresa, além de serem foliões, eles passam a ser também clientes da Bar. Então, quando a pessoa efetuar o seu último pagamento do seu último boleto, que ele é flexível a data, ele é flexível como for, a pessoa, quando pagar o seu último boleto, que é antes do carnaval, alguns dias antes, ela automaticamente recebe um voucher online que ela vai poder ir ou nos nossos pontos de venda ou até direto no Complexo do Porto Seco, retirar os seus ingressos ou suas pulseiras, assim como for. Esse é um modelo que não é um modelo que nós inventamos. Nós, quando chegamos lá em Uruguaiana, já era dessa forma e funcionava. Nós apenas, que é onde eu acho que é a solução quando você tem uma empresa privada, nós apenas aperfeiçoamos o que lá, a forma que eles faziam. Até porque lá era uma tradição em Uruguaiana das famílias se juntarem, comprar os camarotes, ficarem todos juntos. Ainda é assim. Até é bom esclarecer isso, que em Porto Alegre, na minha concepção, foi uma revolução. Porque Porto Alegre não tinha o costume, historicamente, de comprar os seus ingressos, mesmo de camarote, tão antecipadamente. E quando foi e formou fila, né? E eu me surpreendi. Eu também. Eu não imaginei que a venda... Eu saberia que o Carnaval de Porto Alegre venderia todos os seus ingressos, mas eu achei que a venda tão antecipada não teria o sucesso que foi. Foi uma excelente surpresa saber que as pessoas foram lá, até porque estão sedentas para o Carnaval, sim, abraçar mas, a causa. Vinícius, lembrando o seguinte, que no ano passado, no último Carnaval, foi o primeiro ano de venda. Depois de muito tempo, foi o primeiro ano de venda. Por isso que eu falei que a gente achou que essa fórmula. Anteriormente, os camarotes eram leilão. Eles eram adquiridos através de leilão. Então, por isso também que não tinha antecipação. Até porque a gente não tinha preocupação com a estrutura. Porque a estrutura era garantida, era uma verba pública, né? Então, garantia a estrutura. O leilão de camarotes era lá 2, 3 semanas antes do Carnaval, um leilão de camarotes, né? Normalmente ali na usina do gasômetro. Na usina do gasômetro. O fato de entendeu? até me ver a cabeça essa pergunta, eu vou colocar na mesa. O fato de ser um carnaval fora de época obriga essa venda a ter que começar mais cedo, porque as pessoas vão ter que preparar melhor seus orçamentos. Afinal de contas, o orçamento de uma família, normalmente, no carnaval, vamos supor, que em Porto Alegre não vai ter carnaval. Aí uma família que gosta de carnaval aqui em Porto Alegre, ela pode viajar, ir para o Rio, ir para São Paulo, ou ir para a praia, e ficar sem dinheiro na época do desfile, se a venda for feita mais em cima. Você fazendo a venda lá atrás, de certa forma, facilita o planejamento dessa família. Isso foi pensado ou não? Eu acho que essa questão não tem a ver com o carnaval época de fato. Tem a ver com a programação familiar. Que, por exemplo, quando hoje, eu pelo menos quando eu vou lá trocar o pneu do meu carro, vou lá, troco o pneu, parcelo lá em 3, 4 vezes, sei lá. E isso entra no meu orçamento familiar. E o caso do ingresso do carnaval, a mesma coisa. A pessoa programar, porque, por exemplo, às vezes você chegar lá em fevereiro e ter que comprar R$3.000 e ir lá e pagar, você não tem o dinheiro para chegar lá e pagar e comprar. Agora, se você puder comprar em 10 vezes, que é como nós vamos vender no ano de 2000... Você nem sente, né? Não sente, é 300... Ó, imagina, é R$300 dividido por 10 pessoas, é R$30 por mês. É o preço do estacionamento lá. É um pouco mais que o Netflix. Um pouquinho mais que o Netflix. Então as pessoas conseguem se programar. Eu vejo dessa forma e quanto mais vezes nós pudermos fazer, melhor será para o cliente. Às vezes tem cliente que chega lá e quer fazer só em 2 vezes.
Pode fazer. E pode pagar até à vista, se quiser, que nem alguns pagaram. Deixa eu te fazer uma pergunta, logicamente que sem expor nada, nenhuma intimidade, mas a adimplência está legal, os pagamentos estão entrando corretamente? Tem, tudo cara, dentro do normal. Tudo assim, existe inadimplência, mas tudo dentro do normal. A gente também, que nem eu falo, que as coisas que eu digo, quando entra a iniciativa privada, as coisas se facilitam. A gente é bom de negócio, a gente quer preservar o cliente. Existe um contrato lá que fala que se o cliente não pagar em 60 dias, a gente retoma o camarote, inclusive nem ressarce o cliente. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que o cliente possa prestigiar. Aconteceu alguma coisa? Vamos resolver aqui. Isso. Bah, Inclusive olha, hoje, só que queria te cortar, mediação. inclusive hoje eu falei pro Richard que eu recebi um WhatsApp de uma pessoa preocupada com isso. Ele perguntou para mim, cara, olha só, me diz uma coisa, se eu não pagar, vence dia 10, se eu pagar dia 11 tem problema? Sabe? Tu entende a preocupação, então o pessoal tá bem... É aquela verdade, né? Mas a história é meio complicado às vezes levar isso para a questão da diferença de classes, né? Mas aqui no Brasil o mal pagador não é o pobre. O pobre, né? A pessoa ali que tem uma condição financeira um pouco mais apertada, ela sabe, eu posso fazer essa dívida, eu posso fazer 10 de 30 e eu vou pagar religiosamente os 30. É isso aí. Né? Então é um público que dificilmente vai dar... Acontece inadimplência, uruguaiana acontece muito. Acontece inadimplência, a pessoa paga lá até a segunda parcela e se aperta e não paga a terceira, não paga a quarta. Mas chega em janeiro... Não, quando chegar em fevereiro tá tudo inteiro pago. O 13º todo foi para pagar. Tá tudo pago, a gente hoje, assim, e vai ocorrer aqui com o nosso sistema em relação à venda, ele é muito inteligente. Quando chegar o ano que vem, 2020, que nós vamos começar a venda em 2020, para o Carnaval de 2021, eu já vou ter de Porto Alegre, que nem a gente já tem de Uruguaiana e de Pelotas, os históricos com o perfil do cliente. O nosso sistema é um sistema muito inteligente, inclusive eu vou conseguir fazer ações de marketing em cima do perfil do cliente. Então vai facilitar as coisas. E a gente começa a conhecer aos poucos, nós temos um departamento que cuida só dos boletos bancários, porque o que acontece? É um número de boletos muito grande. Imagina. Então, São quantos ingressos que vão ser colocados à venda aqui em Porto Alegre? pessoas? Pessoas, Ingresso arquibancada ou Tudo, geral? público Eu acho que são 6 mil, 7 mil pessoas ao por total. noite. Essa informação não te dou oficial porque eu não lembro. Uhum. Mas a gente, com o passar do tempo, a gente já começa a conhecer os clientes. Aquele cliente que liga, que esqueceu de pagar o boleto, aí ele liga e pede o link. Então a gente tem uma pessoa que só cuida disso. Mas muito tranquilo. Vocês que estão nos assistindo, o Carnaval de Porto Alegre vai ser um sucesso. Podem ter certeza, eu sinto isso, que as entidades também estão empenhadas, trabalhando afinco para poder fazer um bom espetáculo. Dentro da possibilidade que aquilo que a gente prometeu, nós vamos proporcionar uma boa estrutura, uma boa sonorização, para que saia tudo bonitinho, que a gente cresça, que as pessoas consigam enxergar, em 2019 a galera na luta fez um bom trabalho, em 2020 foi melhor, em 2020 melhor ainda, e que quem sabe a gente chegue lá em 2022, que é o nosso último ano deste contrato, nas condições ideais que o Carnaval de Porto Alegre merece. Rodrigo, até falando um pouco mais do desfile em si, teve modificações no regulamento, né? A comissão de frente voltou ao julgamento. O que vocês estão pensando? O ano passado a Alegoria e Fantasia não foram julgados, vai ser esse ano. Passa para quem está em casa um pouco como é que vai ser o julgamento. Na verdade, assim, Anderson, no ano passado, em virtude da dificuldade das escolas, né, de não ter nenhuma verba como já estavam acostumadas, para que elas não sofressem com esse custo, a gente retirou o julgamento de alegorias, né? A gente retirou. Fantasia foi, né? Fantasias teve normal, foi julgado normal. A gente retirou só esse quesito alegoria, a gente tirou do julgamento. Este ano, até mesmo por pedido das escolas, retornou o quesito alegoria, né? As escolas mesmo entenderam que deu para resolver,
né? Tanto é que as escolas não vieram, nenhuma veio sem alegoria, nenhuma veio com uma alegoria... Isso me surpreendeu, sabe? Exato. Foi o que eu achei mais bonito aqui do Carnaval de Porto Alegre, foi isso. A alegoria não foi quesito. As escolas poderiam dizer, olha, não trago alegoria, mas todas fizeram questão e trouxeram 2 alegorias numa forma de valorizar o espetáculo. Exatamente. E qual o número de alegorias para 2020? É 2 também? Não, daí o que aconteceu? Daí tem mais uma mudançazinha também. O que se fez? Não se limitou em número de alegoria. A gente colocou no regulamento da seguinte forma. Obrigado ao menos uma alegoria. Ou seja, tu não está dizendo que é no mínimo uma. Está dizendo que tem que ter pelo menos uma. Né? Porque se tu disser no mínimo uma, tu tem que ter no máximo tantas. E a gente achou que não precisa ter no máximo, entendeu? Porque a escola que tem que determinar o enredo dela. A gente sabe exatamente a limitação das escolas aqui. Ninguém vai vir com 10 alegorias, entendeu? Imagino que é de 3 a 4, né? É o normal daqui, entendeu? Então se colocou a obrigação da alegoria, mas não se colocou um limite de máximo, entendeu? Só que tem que ter alegoria, ou seja, no mínimo uma alegoria ali. Então, como eu estava dizendo, as escolas passaram bem com as suas alegorias e entenderam que não, é possível que fique normal de novo com um julgamento, porque dá para resolver esse problema, né, da forma mais caseira possível. E hoje, qual é a principal forma de renda das escolas? É bilheteria, é livro de ouro, são dirigentes que ajudam e botam dinheiro? Como é que é? Enquanto está orçado um carnaval, você que foi presidente de escola, como é que... Só para quem está de fora também ter uma ideia, como é que é essa questão dessa engenharia financeira que as escolas de samba fazem? Bom, Anderson, assim, as escolas, cada uma tem sua particularidade na questão financeira, né? Tem escolas que inclusive não têm renda de bilheteria, por exemplo. Né? As escolas, elas trabalham única e exclusivamente com parceiros internos, com apoiadores externos também, como alguém que dá algum patrocínio, enfim. As escolas aqui se movimentam desta forma. E algumas escolas têm uma bilheteria, né? Tem esses mesmos parceiros internos e externos, enfim, é essa a maneira das escolas se virarem. Os orçamentos giram em o orçamento é um pouco difícil assim, de te falar hoje, porque eu mesmo não trabalhei este momento do carnaval. Eu trabalhei, como o Vinícius falou, o meu último carnaval foi em 2017, porque 18 não teve. E que já foi um ano sem recurso. Mas como a gente o carnaval vinha numa alta, a gente teve uma bilheteria muito boa aquele ano, a gente teve muitos recursos de eventos na quadra. Eu estive na quadra do Imperador, né, no ano que não teve carnaval, a quadra estava lotada. Entendeu? Então a gente teve como fazer diferente, entendeu? Não, sem eventos. Mas eu acredito que hoje o orçamento de uma escola que nem Imperadores, por exemplo, ela está em torno de 100, 150 mil, né? Porque um carnaval que a gente fazia antes de cair a verba pública, ele não baixava de 300 mil, né? A prefeitura dava quanto? É um carnaval como aquele da maquiagem, que acho que é o carnaval dos últimos anos mais luxuoso, assim, do nosso carnaval. Um orçamento por aí, 300 mil. Vinícius, mas aí entra o truque, né? De uns anos para cá, principalmente a partir de 2017, mas antes já vinha trabalhando alguma coisa nesse sentido, a criatividade ela entrou muito. Né? Eu digo, até é ruim falar isso porque é nacional o programa, mas eu digo que o gaúcho, eu acredito que ele teria um destaque. A pessoa que faz o carnaval do Rio Grande do Sul, a pessoa que bota a mão, ela teria talvez um destaque maior nesses carnavais tipo São Paulo e Rio de Janeiro, porque aqui a criatividade é fundamental, a gente trabalha muito com a reciclagem. Até o ano passado tivemos um gaúcho de Uruguaiana com passagens para Porto Alegre, como carnavalesco, por sinal da minha escola, da União da Ilha. Pois é. Que é o Severo Luzardo, então, quer dizer... Então eu falo isso sempre para todo mundo, porque é uma verdade. A gente aprendeu aqui a trabalhar com aquilo que não tem, né? A gente aprendeu a inventar o que é necessário. Deixa eu né? aproveitar então essa bola picando que tu me deste, vender meu peixe e contar uma história que tem a ver Venda. meu peixe, porque é o seguinte, na próxima quarta-feira, dia 13, vai ser lançado na Feira do Livro
esse livro aqui, vou mostrar para a câmera ali. Até vou chegar mais perto aqui, ó. Imperador, eu teria tanta coisa para dizer, que eu escrevi juntamente com a historiadora Helena Catani e o advogado Éder de Barros, que a gente contou a história dos imperadores do samba aqui em 188 páginas, né? Desde a da fundação em 1959, na Cidade Baixa, até o Carnaval de 2019, que a escola comemorou seus 60 anos e foi a campeã do Carnaval. E tem um trechinho do livro, vou contar só um pouquinho para que as pessoas possam, na quarta-feira, se dirigir à Feira do Livro para saber as outras histórias, que vai muito na linha disso que o Rodrigo está dizendo. O imperador, na época que o Rodrigo era presidente, tinha como carnavalesco o Silvio Oliveira, né, que é um grande carnavalesco aqui do nosso carnaval, da cidade de São Leopoldo, meu conterrâneo, inclusive. E aqui a gente relata a história de um equipamento que está até hoje lá no Barracão dos Imperadores, que é o equipamento para bater, como a gente fala no jargão carnavalesco, máquina de acetato. Máquina de placa, né? Isso, placa de acetato, placa de outros materiais também, né, Rodrigo? E os imperadores do samba, sem a condição financeira de comprar uma máquina nova ou até uma usada, fabricou a sua própria máquina, né? Com sucata daqui, sucata de lá, pegaram resistência de aquecedor para fazer a resistência da máquina. Professor Pardal entrou em ação. Total, e a máquina está lá na quadra do Imperador e funciona muito bem lá no Barracão, quer dizer. E essa história está aqui, entre tantas histórias bonitas de superação, de criatividade. E aquele carnaval mesmo, que é o Carnaval da Maquiagem, que é 2016, né? 2015? 2015. 2015, que é o carnaval, que até quem quiser, quando terminar o programa, vai para o YouTube, continua no YouTube e procura lá Imperadores 2015. Vou dar uma olhadinha. Eu lembro que aquele abre-alas inteiro era com placa de acetato, foi todo feito naquela máquina improvisada, né? Então, acho que é muito disso do que o Rodrigo está dizendo, que já é um recurso usado em épocas de vacas gordas, e agora que a vaca está um pouquinho mais magra, a criatividade cresce ainda mais. Só para tirar uma dúvida, Rodrigo, quanto era a subvenção da prefeitura antes de você cortar? O último ano foi 160 mil. 160 mil, aí complementando com esses 100 e pouco que vocês tinham normalmente. 160 mil para campeã, né? Para campeã era escalonado. Não era era escalonado. Mas nós tivemos carnavais, por exemplo, o ano de 2009, que foi homenageado o Internacional, 100 anos do Internacional. Só do Inter veio em torno de... Não, mais até. foi 300 e poucos ou 400 mil no ano do Inter. Aí é bonito. Aí vocês Entendeu? tentaram enrolar. E o recurso da prefeitura, né? Enfim, mais arrecadação da quadra. mais arrecadação. É importante até saber que as pessoas, né, que não são daqui, os Imperadores do Samba é a escola mais popular da cidade, né? Então o Imperador eu sei que consegue uma arrecadação também em eventos, né? Então aqui o bacana aqui que é fazer um casamento bonito, vai chamar a escola de samba, invariavelmente chama o Imperador. O Imperador faz muito evento também. Muito evento, E a própria quadra também abre para shows? A própria quadra, a gente faz show. A quadra é tradicional nesse tipo de eventos, né? De shows. Hoje em dia não. Hoje em dia não mais tanto, porque a quadra ela diminuiu. Ela sofreu em virtude da reforma da região ali para a Copa de 2014. Ela sofreu uma perda de 50% do seu espaço, né? Eu fui na quadra antiga, na mostra de samba enredo em 2008. A quadra era imensa. Imensa, cabia 8 mil pessoas ali naquela quadra, entendeu? Então, era maravilhoso. Então, era para shows nacionais, era... praticamente traçaram uma linha no meio, entendeu? Fizeram com a Renascer de Jacarepaguá lá no Rio. A mesma coisa, a obra do BRT destruiu metade da quadra. Então, se perdeu muito, mas... As escolas, cada uma, como eu estava falando, tem sua maneira de buscar a sua verba, o seu recurso para pôr a escola na avenida, e muita criatividade, muito recurso de reciclagem e muito recurso de criatividade, porque aqui, que nem eu digo, a impressão que eu tenho, quando já tive na cidade do samba, eu já tive no Barracão de Salgueiro, no momento, e... assisti estava assistindo lá, vendo o pessoal trabalhando, foi bem na época de carnaval na época de pré-carnaval, construindo nas alegorias, e até o meu filho estava junto, meu filho e minha esposa, aí o meu filho depois mexeu disse para minha mulher, que a minha mulher só me contou depois, ele disse: mãe, ou o pai desiste agora, ou então ele não larga nunca mais. Por quê? Porque eles viram o meu encantamento, né, olhando aquele trabalho.
Porque, tipo, mas tu faz isso aqui, tu conhece barracão, não, mas... Até para contextualizar, o Rodrigo, ele agora é cartola do Carnaval, foi presidente do Imperador, mas ele tem um histórico importantíssimo na gestão de barracão, no trabalho de barracão, no trabalho plástico mesmo, né, Rodrigo? Exatamente, Botar a não. mão na massa. Não, Tá sim, bom na sim. massa, Rodrigo. Eu vim da base mesmo, eu vim da Rodrigo, base. o cara que tu ia no barracão do Imperador, tava ele lá em cima do leão, todo sujo. Eu vim da base mesmo, Tinta, com sim. isopor, Eu tenho uma história longa aí no Carnaval aí. Eu vim da base, não caí de paraquedas, como costumam dizer. Mas como eu estava dizendo, daí tu chega, eu fiquei encantado, porque se tu precisa fazer lá uma fantasia que aqui na frente vai uns talheres de prata, é talheres de prata que tá ali, a impressão pelo menos que nos passa. Mas é aquele de plástico que você compra no mercado Só que popular aqui- e pinta. Só que aqui a gente não conseguiria nem comprar esse de plástico por causa da quantidade, seria um valor muito alto, enfim, certo? E aí é que a gente tem que achar credibilidade. Como é que a gente vai fazer esse talher parecer real? E aí a gente busca sempre uma forma e faz isso. A gente faz o que é preciso fazer, o que o figurinista desenha, a gente faz. Mas nem sempre a gente consegue ter essa... Hoje em dia é um exagero também. Não é tanto assim, porque tem muito material que a gente compra pela internet, barato, coisa e tal, que E nesse caso você pode fazer um evento lá na quadra, pega os garfinhos no final todo, ó, garfinho de plástico, acata tudo. e copo plástico, essas coisas todas. Então, Acho que foi no Imperador que eu fui num barracão há 2 anos atrás, que se eu não me engano... Acho que foi lá mesmo que vocês usaram lata de óleo. Eu tava junto contigo. Não foi? Foi no O Imperador? carnavalesco do Imperador, qual é o nome dele mesmo? o Luciano? O Luciano. Ah, O Luciano foi. tinha estado num posto de gasolina. 2017. Tinha visto uma pilha de latas de óleo. 2017. Vou levar. 2017, a gente usou aquele ano. E tudo virou flor, se eu não me engano. Flores, a gente usou aquele Era ano. Frida Kahlo, não era? Frida Kahlo, a gente usou muito caixa de leite, a gente usou essa embalagem de óleo, garrafa PET. Um dia eu tava almoçando lá, olhando pra rua, só eu almoçando, todo mundo já tinha almoçado, tô olhando, almoçando assim, um pouquinho passa um rapaz lá na rua lá que tinha com um sacão gigante assim de garrafa PET. Saí correndo atrás dele. Daí ele disse pra mim, perguntei pra ele, cara, quanto é que tu vai vender isso aí? Ele, quanto é que te pagam por isso aí? Ele, eu acho que vai dar uns R$3. Se eu te der 10, tu me dá esse saco aí. Deu correndo. Não sou nem até o lugar pra vender. E assim a gente foi arrecadando, fizemos um carnaval maravilhoso mesmo, com tudo, quase tudo assim desta forma, e com o material que a gente tinha da cadeia produtiva, e fizemos um belíssimo carnaval. Então eu digo que é assim que a gente faz carnaval aqui. Então, daqui um pouco, qual é a receita financeira? Não vou dizer que é o menos importante, mas independente da receita financeira, sempre se acha uma maneira de botar essa escola na avenida O mais aqui. importante, na minha opinião, é que, já que, como você falou no início do programa, é a garantia de que vai ter carnaval. A garantia de que vai ter Sim. carnaval mobiliza as pessoas, enche a quadra, atrai possíveis apoiadores, possíveis patrocinadores. E aí eu vou fazer justamente essa ponte para o Richard. Só faltou a gente falar da comissão de frente que tu perguntou. Ah, verdade, bem lembrado. Então, explica a comissão de frente que eu já tenho uma pergunta para o Richard, que voltou. É o seguinte, a comissão de frente, depois de um apelo, em algum tempo o pessoal das comissões de frente apelando para que virasse quesito em função do trabalho que eles fazem, que é um trabalho bonito, né, um trabalho artístico bonito, esse ano, pensando que o carnaval está mudando, está tomando outra proporção, e sabendo que em tudo que é lugar a comissão de frente é julgada, né, chegaram à conclusão os presidentes de que sim, que era o momento de virar quesito comissão de frente. É um quesito que talvez de 10 anos para cá tenha sido o quesito que mais evoluiu, né? Que mais mudou. Sim, com agora, certeza. Em 2020 a gente vai completar exatamente 10 anos daquela comissão do Paulo Barros. Sim. E é muito engraçado, outro dia eu estava vendo o compacto daquele carnaval de 2010 do Rio. A primeira escola a desfilar foi a União da Ira, com uma comissão de frente de uma simplicidade, assim, chega a ser comovente, que era o enredo era Dom Quixote, eram toureiros e o touro era um carrinho de mão vestido de boi, né, de touro. A segunda foi a Imperatriz, com aquela comissão mais tradicional e tal, e aí veio o Paulo Barros com aquela comissão, né, do Rodrigo e da Priscila,
dos mágicos que sumiam, que Uhum, desaparecia, trocava de roupa. Então, quer dizer, o sarrafo ali, ó, Exatamente. subiu e de uma forma. E eu acho que para o próprio espetáculo, para o próprio Carnaval de Porto Alegre, a volta da Comissão de Feitos Valendo Ponto vai ser mais um ingrediente para fazer a coisa ser mais interessante. Agora, passando para o Richard, a gente falou da questão da obtenção de recursos para as escolas. E você, como empresário, patrocinadores, como é vender a ideia de fazer um carnaval no Rio Grande do Sul? Porque eu imagino que você vai chegar para uma empresa, para uma cervejaria, para uma empresa de telefonia, sei lá. Carnaval eu quero patrocinar o Rio. Aqui, eu não sei não. Como é que é isso? Não é fácil mesmo. A gente já está há pelo menos uns 6 meses trabalhando, buscando 6 meses, desde o término do Carnaval de 2019, trabalhando recursos para o Carnaval de 2020. A gente sempre escreve projetos na Lei de Incentivo à Cultura aqui do Estado do Rio Grande do Sul também, e na Lei Rouanet no Brasil, que é a forma de também você consegue estar captando. É muito difícil. Eu imagino que se existe alguma dificuldade de captação no Rio, imagina aqui. Aqui é muito difícil. O Rodrigo vai ajudar nisso também, que as entidades também devem sofrer com isso. Mas a gente vai trabalhando. Como o evento vem crescendo, a gente vai trabalhando em cima do resultado. Nós temos resultados para mostrar ao patrocinador que tem público, que tem visibilidade. Por exemplo, eu falava essa semana com uma rádio de Uruguaiana, que é o França Jovem Hits, e ele me falava que o ano passado o Carnaval chegou a quase 1 milhão de views no sistema da Jovem Hits. Então eu imagino a representatividade, por exemplo, que tem o Carnaval do Rio na Rádio Arquibancada. Então o Carnaval de fato tem força e a gente trabalha com esses números para poder estar captando recursos. Realmente Só não a é Rádio fácil. Arquibancada, acho que a gente já chegou a mais de 100 mil views por aí. Sendo do Rio, imagina, Sim. a Jovem Hits é uma emissora da cidade, a cidade toda tá... Sim. A gente jogando pra fora chegou a perto de 100 mil views, acho Sim. que somando todas as noites. Exato. Então, E sem contar o seguinte, quando você faz o YouTube, especialmente na madrugada, a conta é a seguinte, muitas vezes uma televisão que está no YouTube tem 5 pessoas sentadas assistindo. Exatamente. Né? Então, é difícil, mas a gente trabalha e a captação de recursos de patrocínios é imprescindível para essa conta fechar. É realmente muito necessário. Mas hoje ela está equalizada para 2020? Você já fechou as cotas? Ainda tem cota? Não, tem cotas para fechar ainda, mas a gente já fechou alguma coisa sim. E a venda é casada, assim? Você dá os 4 carnavais de uma vez pro... Tem uma parte desse processo de venda que é as cotas âncoras, que são 4 cotas âncoras, a empresa comprando, por exemplo, Porto Alegre, sendo contemplada nas outras 3 cidades. Então nós vamos trabalhar com 4 grandes marcas, que são marcas nacionais, que nós estamos com 2 em processo de contrato e ainda estamos buscando mais 2. Mas é isso, é um processo realmente que não é simples, mas a gente também tem um departamento comercial, tem uma pessoa especializada nisso, só buscando recursos todo o tempo. Vinícius, assim, agora você, trazendo o lado, você que é jornalista, você que também é folião, você é compositor de samba enredo, né, e você é um cara que está sempre fazendo essa ponte, indo para o Rio e tal. Qual é o caminho que você... Assim, eu lembro que há uns 2 ou 3 anos atrás a gente conversava lá no programa com teu pai na rádio e tal, e havia um clima de pessimismo, de tristeza. Eu via teu pai, né, nosso querido Cláudio Brito, triste. Você acha que agora a gente está começando a ter... Assim, Porto Alegre bateu lá no fundo do poço, e como eu sou uma pessoa extremamente otimista, eu sempre acho que no fundo do poço sempre tem uma mola. Eu acho que já bateu na mola e já... Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho a mínima dúvida. A gente chegou no fundo do poço em 2018, quando não teve carnaval, né? Mesmo que tivesse tido aquele improvisado lá na beira do rio, seria uma forma de mostrar superação, de mostrar... Até porque o carnaval sem competição não é carnaval, né? Seria uma mobilização para dizer que teve alguma coisa, mas seria algo muito sem graça. Seria algo muito sem graça, menor. Seria o possível, mas o possível era muito aquém daquilo que a nossa história registra, né? Então eu vejo esse movimento liderado, conduzido, né, pela ABA, e ele é muito importante, interessante, por conta dessa perspectiva intermunicipal, estadual, porque o que acontece? Eu sei que a ABA não organiza os carnavais dela em datas diferentes, exclusivamente para que ela consiga montar os 4 carnavais. Como eu falei, eu tenho certeza que o Richard, se eu tivesse que fazer 2 desfiles no mesmo dia, ele dava um jeito.
Ele pegava os parceiros dele, preciso fazer Cruz Alta e Uruguaiana na mesma noite. Mas as cidades mesmo, juntamente com a produtora, tiveram uma tomada de consciência de fazer um calendário de carnaval. Um roteiro, né? Um roteiro de carnaval. Então, por exemplo, assim como a Rádio Arquibancada vai estar nas 3 ou 4 cidades... Só não Pelotas. estaremos em Pelotas Que é no mesmo período do Rio. no mesmo período. Mas assim como a Arquibancada vai estar nos 3 carnavais, como eu sei que o Rodrigo vai estar nos 3 carnavais, o Richard e eu, até por trabalho, por ofício, tem pessoas que vão estar lá por gosto. Tem pessoas que vão estar lá por amor, porque querem carnaval. Se tu fizer carnaval todos os fins de semana... Não, e não duvidem. Já tem gente lá no Rio se programando. Não, né? Todos não dá, mas eu vou pegar um avião, vou lá Porto Alegre. Ou então eu vou a Cruz Alta. Nesse final de semana eu tô de folga, dá pra ir. Então, Uruguaiana que é mais difícil pela logística, pela distância, né? Esse alinhamento, porque isso é bom que as pessoas saibam. De vez em quando, na terra sem lei da internet, ainda existe pessoas que tentam fazer uma rivalidade entre um carnaval e o outro, sabe? O meu é maior que o teu. Isso é da vida, faz parte. Em alguns momentos esse pensamento tacanho esteve na cabeça de pessoas que faziam o carnaval. E graças a Deus isso passou. Tanto que hoje tu tem uma produtora que está angariando e buscando patrocínios com cota que dão ao cliente os 4 carnavais. Isso facilita o processo. Então essa é a busca é muito importante, acho que é um grande momento. Lógico que seria muito mais interessante que nas 4 cidades, por exemplo, nós temos outros bons carnavais em Guaíba, nós temos um bom carnaval em São Leopoldo, a própria cidade de Rio Pardo, um carnaval menor, mas também um carnaval interessante, Canoas, Esteio também, tem outras cidades que têm bons carnavais, mas pegando esses 4 que são os principais, essa perspectiva deles de estar em parceria é muito importante e facilita o processo. Então, acho que a gente não pode perder o fio dessa meada. Lógico que seria interessantíssimo que todas as 4 prefeituras dessas cidades também apoiassem o carnaval. Que nós tivéssemos a iniciativa privada com a ABA, que tem o know-how, que tem a expertise para fazer o evento, junto com as escolas de samba, e mais o apoio do poder público. Mas, por exemplo, Uruguaiana, pelo que eu sei, não coloca o dinheiro da subvenção, mas é parceira total, tanto que agora o Rich estava aqui falando do prefeito. Né? O prefeito Rony é um cara que a gente vê desfilando na Cova da Onça. Eu não sei como é que é a situação em Pelotas, em Cruz Alta também, o prefeito Wilson Roberto também é um grande parceiro do carnaval, lá tem a figura da subvenção. Sim. Sabe? Porto Alegre, infelizmente, a relação ainda, ao fim desse governo, né, do atual governo, do prefeito Nelson Marquesan, a relação foi muito tensa durante muito tempo. Aí houve um período que o vice-prefeito se aproximou, mas hoje, até para explicar para as pessoas, o prefeito e o vice não conversam mais, a relação entre os dois acabou, tanto que o vice talvez seja candidato a prefeito contra o atual prefeito na próxima eleição. Certamente. Sabe? E o carnaval sente por esse tipo de coisa. Mas o momento, apesar dessas dificuldades da relação com o poder público, é muito importante, é muito interessante, porque é o seguinte, é a primeira vez em 4 anos que o sambista de Porto Alegre tem a convicção que vai ter carnaval. Porque em 19 foi improvisado, em 18 não teve, e em 17, que foi um grande carnaval, foi um carnaval que quase não aconteceu, porque a subvenção foi cortada. Não, e teve a situação dos bombeiros, né? Horas antes do desfile. Exatamente. Exatamente. Então é um ano de muita alegria, é um ano de muita esperança, e as pessoas estão acreditando. Esse fato de que os ingressos do Carnaval de Porto Alegre foram todos comercializados já de camarote em julho, diz muito, porque não era nem da nossa cultura aqui de Porto Alegre. Aliás, qual é a proporção? Hoje, em matéria de ingressos, ainda tem... Matéria de ingresso, camarotes, 95% hoje, mas 95% porque nós abrimos mais camarotes. O projeto inicial esgotou no primeiro dia de venda. Alguma possibilidade de, por exemplo, se houver mais procura, aumento da estrutura? Sim, com certeza. Então, a arquibancada está vendo ainda? Arquibancada temos e frisas também temos. Valor médio? O valor médio tem... O valor do Carnaval de Porto Alegre ele é muito econômico. Uma frisa para 10 pessoas, se eu não me engano, R$ 1.500 coberta. Por noite? Não, pelas pelas 2 noites. Pelas 2 noites. O valor é econômico e a gente entende, e é por isso que eu vim para cá para fazer um trabalho de 3 anos. A gente entende que é uma construção com o público. O nosso sentimento, eu tenho certeza que também é o da UESPA, é das pessoas saírem de lá satisfeitas com aquilo que eles investiram. E tem que ser dessa forma, entende? E nós satisfeitos com o trabalho e as escolas satisfeitas com aquilo que foi oferecido. Agora, a própria questão estrutural do Porto Seco é um entrave, né? É um problema, tanto para a confecção dos carnavais como para
Organização, entendo, para nós, tá? Questão da energia lá. Nosso foi único estabelecida. meu único aquém que eu vejo do Porto Seco é a questão da energia. Nossa, se tivesse um Porto Seco em Pelotas, em Uruguaiana, por exemplo, eu ia ficar feliz da vida. O único problema do Porto Seco, para mim, de fato, é a questão da energia elétrica. Para a gente montar a estrutura, é melhor que qualquer um dos outros lugares. Na verdade, assim, ó, o Porto Seco, algum tempo, não foi muito questionado, até pelos carnavalescos, porque não era o local que nós queríamos, né? O Cláudio Brito, até hoje, ele bate nesse martelo. Mas, enfim, é o que a gente... Você, carioca, imagine o desfile das escolas de samba em Jacarepaguá. Jacarepaguá até perto, hein? Mas, enfim, mas não é nem a distância, na verdade, né? Mas, enfim, não é o caso. Mas só para contextualizar, para quem não é do Rio, você imagina um carnaval muito longe do centro da cidade. Esse é o conceito que eu quero. É certo, tá. Mas, assim, ó, uma coisa... de Albuquerque. É importante que todos saibam o seguinte, que o Carnaval no Porto Seco, ele teve todos esses problemas, assim, mas ele acabou sendo o local mais adequado depois de pronto. Porque hoje a gente não vê na cidade um outro local para construir aqueles barracões, né? A gente sabe que muitos lugares, nenhum lugar tem barracões assim. O que ficou faltando foi realmente estruturar a região para que ela ficasse atrativa, certo? Ter transporte público, ter... Ponto. Só que tem um detalhe que eu falo sempre... Jornalista, pensando no ouvinte que não conhece o nosso contexto, é como se a cidade do samba fosse junto a Sapucaí, explicando os barracões. Isso, exatamente. E aí os carros, eles saem do barracão direto para a pista de desfile, desfilam e retornam para o barracão. Isso é maravilhoso, certo? É fantástico. Isso é maravilhoso. Isso aí mudou. Você não interfere na rotina da cidade. Fecha a rua. Mudou da água pro vinho. Cruzalta é assim também, viu? Só que de forma temporária, não é como é o Porto Seco. Porque lá é um centro de exposições, onde os galpões são usados. No período de carnaval viram barracão. Os galpões normalmente são das esteiras agropecuárias. Eu queria falar uma coisa que eu acho essencial. Eu sempre falo em tudo que é roda de conversa, principalmente para quem não é do carnaval, que é extremamente importante. O Porto Seco, ele tem uma fama de violência que não condiz com a verdade. O Porto Seco, ele é um local, o verdadeiro local que como é que eu vou falar assim para vocês? É uma questão de assim, ó, ele não tem o cuidado necessário durante o ano. Ele fica praticamente abandonado, certo? E o abandono causa depredação, roubo de cabos. Exatamente. Mas tem uma curiosidade, né, que o Vinícius está aqui para confirmar, que é o seguinte: no período de carnaval não existe registrado, dados da Brigada Militar, nenhuma ocorrência. Nenhum assalto, nada. Nenhuma briga. Nada. Se pegar os últimos 10 anos de Porto Seco e a Brigada for dar lá o relatório de ocorrências, tu vai ter em 10 anos, 1, 2 e assim, coisa de gurizada, de casal. O outro alguém puxou o cabelo de alguém. Ou então criança perdida. Criança perdida com aquele... Por sinal, uma característica do carnaval de escola de samba. Como é que é aquele negócio? Assim é o clima em qualquer quadro de escola de samba em Porto Alegre. Exatamente. Não vai te acontecer nada na Restinga, não vai te acontecer nada no Bamba, pode te acontecer no caminho. Mas quadra de escola de samba é ambiente familiar, é ambiente pacífico, onde não acontece absolutamente nada. A não ser quando tem disputa de samba que dois compositores se pegam no tapa e depois já estão abraçados de novo. E outra coisa que, estou falando que é curioso até falar, é engraçado, é a questão de pensão alimentícia da música. Uma das poucas ocorrências que acontecem. Mas eu quero corrigir não digo uma injustiça, mas é que eu sou um cara que eu sou muito justo, assim, quando as coisas acontecem. As coisas que o Vinícius falou aqui é tudo muito certo e é o que realmente aconteceu em relação ao poder público. Não foi nada diferente do que ele falou. Porém, a gente tem que reconhecer o seguinte: dado tudo isso, virado a página, a gente entende que o último carnaval não seria possível, mesmo com toda essa correria que a gente fez, sem o mínimo, pode ser obrigação, pode não ser, mas o mínimo que a prefeitura deu, o mínimo que o poder público deu. Nós chegamos a essa conclusão, que nós não teríamos como fazer o serviço que foi feito.
também eu vou fazer mais um esclarecimento, Né? então, que a elegância do Rodrigo não vai permitir. Mas a mudança no comando do Carnaval, com a saída da entidade que até o último ano comandava o Carnaval, e a entrada da UESPA e da UCEGAPA, fez com que a Prefeitura tivesse outros olhos para o Carnaval. A Prefeitura tinha perdido interlocução com o Juarez Guterres, que era o presidente da Liga anterior, que é uma pessoa que eu tenho profundo respeito, inclusive mando um grande abraço. Mas essa é a realidade. Ele politicamente perdeu a interlocução com o prefeito, que a partir do momento que o Carnaval se redesenhou institucionalmente, passou a conversar de novo com o Carnaval. Essa é E, inclusive, é possível que teremos para o próximo ano agora novidades para o Porto Seco, né? Temos de eleição, né? Pode ser, mas Você não pode falar, mas pode o ser, jornalista Anderson. aqui, Não, eu posso falar e a gente pensa dessa forma também. Só que a solução que está sendo vista agora é uma solução muito simples, que também entra naquele momento da vontade, entendeu? Pode ser feito, mas tem que ter vontade de fazer, entendeu? E, enfim, mas depois de tu apanhar, tomar um tapa na orelha do jeito que a gente tomou, sabe? Qualquer carinho agora, né? Entendeu? Então a gente tá tentando entender a situação real da cidade, tá tentando. A gente entende que nem o Vinícius falou que não precisava ser daquela forma, não precisava mesmo. Fale o que falar, mostre a conta que mostrar, mas com certeza não precisava ser da forma que foi, repentina e total. Poderia ter sido diálogo, né? sem diálogo, sem nada, entendeu? Poderia ter sido tirado aos poucos, a gente até entenderia com mais facilidade. Eu falo, se o prefeito do Rio fez isso, qualquer outro prefeito do Brasil se sente autorizado. exatamente. A gente está chegando ao final do nosso programa, pedir para cada um então uma mensagem final, né? Certamente estaremos de volta aqui em Porto Alegre, né? Já é março, né? Já vai ser em março, Carnaval de Porto Alegre. Então estaremos aqui de volta em março. Quem está ligado na Rádio Arquibancada, com certeza, se já tinha algum interesse e se parou para assistir esse vídeo, certamente é porque tem interesse. Esse interesse ainda ficou maior, ficou mais aguçado. Então, uma mensagem final de cada um, né? Convidando todo mundo aí para vir para Porto Alegre para o Carnaval e, né, trazendo algum detalhe que tenha ficado por falar. Rodrigo, obrigado pela presença. Eu é que agradeço em nome da UESPA, em nome de todos os presidentes das entidades carnavalescas de Porto Alegre. Agradeço a presença aqui, a tua presença em Porto Alegre, que tem sido fundamental aí para difundir o nosso carnaval, né? Eu comento com todo mundo que eu acho muito interessante, né? Quando eu te vejo aqui, tu é uma pessoa muito simples, né? A gente fica muito grato pelo que tu faz pelo carnaval, né? E, enfim, e peço para que as pessoas olhem mais para o nosso carnaval, peço que as pessoas do nosso carnaval voltem, as que não estão mais atuando, que voltem a atuar. As escolas estão precisando muito de todo mundo que gosta de carnaval, porque parece clichê, mas é que a união faz a força, né? E a gente até, inclusive, em cima disso que a gente colocou esse nome nessa instituição que é a UESPA, por causa da união, entendeu? Assim foi feito o Carnaval 2019, com a união. A união foi o que fez o Carnaval. Então, se todos os carnavalescos vierem ajudar de alguma forma, qualquer forma, né, sem vaidades, né, com certeza o caminho que a gente está, ele não vai parar por aqui, ele vai muito além, com a parceria da BA, né? Se Deus quiser vai dar tudo muito certo, e eu, assim como o Richard, eu só vejo o futuro brilhante assim para o Carnaval. Sinceramente, eu sou muito otimista e eu sou daqueles assim que, se eu ver que pode não dar certo, eu não baixo a cabeça, aí eu vou atrás antes que a coisa caia, entendeu? Então eu enxergo isso, e se eu enxergar ali adiante que eu vou dar um jeito de que as coisas aconteçam melhor, comece a acontecer melhor. Então eu acredito muito no nosso carnaval, acredito muito nessa parceria. Se Deus quiser vai estar tudo certo, e o Carnaval de Porto Alegre, que sofreu muito, daqui para frente vai colher os frutos desse suor de 2019. Obrigado, Rodrigo. Richard, obrigado pela presença. Anderson, queria te agradecer mais uma vez o espaço, agradecer a Rádio Arquibancada num todo, porque você está sempre envolvido em todo esse movimento. Onde tem carnaval, a Rádio Arquibancada está presente.
Te agradeço por isso, te dizer que também vai estar em Pelotas quando tiver a oportunidade, assim como o Richard pode fazer 2 carnaval na mesma noite, a Rádio Arquibancada também pode fazer 2, né? Por que não? Então, agora temos 2 canais de YouTube, por que não? É isso aí. Então queria te agradecer o espaço, dizer pro povo do carnaval que está nos assistindo ou que está nos escutando, venha prestigiar o Carnaval do Rio Grande do Sul. O Carnaval de Porto Alegre é muito forte. O movimento do carnaval aqui ele é muito forte. Ele aglutina muitas pessoas. E Porto Alegre já é sucesso 2020. Voltou para o cenário da onde nunca deveria ter caído. 2018 é um ano para esquecer. Vamos colocar assim, dessa forma. E, de certa forma, falar em nome do Carnaval do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, Cruz Alta e Pelotas também. Venham prestigiar, nós gaúchos também temos uma manifestação de cultura do Carnaval muito interessante. Cada cidade com a sua particularidade, a gente discute muito isso com o pessoal da UESP. Em cada cidade acontece de uma forma diferente, mas todas com muito carinho e com muita dedicação. E em nome da nossa empresa, a gente está muito empenhado que isso aconteça e teremos um carnaval brilhante nas 4 cidades de 2020. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Eu que agradeço, Richard. Vinícius Brito, obrigado mais uma vez, meu irmão. Ô, meu irmão, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite para estar aqui presente. O homem que transformou a Rádio Arquibancada em objeto de estudo acadêmico. Jamais me esquecerei. Minha dissertação de mestrado foi orgulhosamente sobre a Rádio Arquibancada e até hoje estou te devendo uma cópia do trabalho. É verdade, eu já baixei na internet, mas se você quiser pegar impressa, não vou queixar, não. Como eu ainda não tenho a cópia impressa do meu trabalho de acadêmico para te repassar, eu te repasso em primeira mão o livro dos 60 anos dos Imperadores do Samba. Que beleza. Convidando as pessoas que são aqui de Porto Alegre a na próxima quarta-feira, às 18 horas, comparecerem na Feira do Livro. E é muito importante esse movimento que a gente faz de lançar na Feira do Livro. Nosso carnaval tem que estar em espaços onde ele não está acostumado a estar. E o Imperador ensinou isso quando, durante 10 anos, nos anos 90, fez um espetáculo no Teatro São Pedro para comemorar seu aniversário. Então o Imperador, que um dia foi para o Teatro São Pedro, agora vai para a Praça da Alfândega para contar a sua história em livro. Muito obrigado pelo apoio que tu dá ao Carnaval de Porto Alegre. Reitero tudo que o Richard e o Rodrigo disseram, né, da importância desse trabalho da Rádio Arquibancada. Eu sou muito suspeito porque sou Rádio Arquibancada Futebol Clube. E te agradecer, seja muito bem-vindo sempre, volte sempre, porque a gente precisa de ti. E tu pode ter certeza que nossa equipe lá, a equipe de carnaval do Cláudio Brito, né, que está trocando de casa, agora é a equipe que já foi durante muito tempo da Rádio Gaúcha, agora é da Rádio ABC e do Grupo Sinos, segue com todo mundo lá, o time é o mesmo, Juliano Vieira, João Vitor Torres, Pai Danilo de Oxalá, Elias Costa, Renato Dornelles, todo mundo veio junto, porque a nossa luta é a mesma. É a luta, só irmão. É só irmão e todo mundo em nome do carnaval brasileiro. E é muito bom saber que a gente fez um programa sobre o carnaval só com notícia boa e com muita esperança. Vamos tocar em frente que vai dar tudo certo. E o importante, obrigado pelas palavras de carinho dos três, é importante destacar que esse programa foi possível graças ao nosso braço gaúcho aqui da Rádio Arquibancada, a nossa querida Paula Peixoto. Grande Paulinha. Não pôde estar presente hoje, mas estaria participando aqui com a gente, mas a produção toda, né, o pessoal aqui do Fuga que nos cedeu o espaço, aqui a Escola de Música, enfim, né, muito obrigado. Acho que o trabalho da Rádio Arquibancada é baseado nisso, é baseado na verdade, é baseado na sinceridade, é baseado especialmente também no apoio e ao carnaval, onde quer que ele esteja, onde tenha um surdo batendo um tamborim, a Rádio Arquibancada vai estar presente, procurando, fazendo o seu melhor. Então, estamos ficando por aqui, a gente, né, nessa terça-feira tem debate Arquibancada normal, ao vivo, né, se o YouTube deixar, a gente vai fazer, mas a gente está nessa aí, segurando mais uma vez essa bandeira do samba, essa trincheira, e marcando presença aqui em Porto Alegre, levando a todo o Brasil e quiçá ao mundo, né, quem gosta de carnaval, onde quer que esteja, as informações dessa festa maravilhosa que aqui no Rio Grande do Sul se faz samba sim e samba de qualidade. Então, com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.